jogos sem vitória, o América é o vice-lanterna com 17 pontos. E agora sim vamos para Palmeiras e Goiás, 1-0 no final. Um bom resultado para o Palmeiras, que fica a 7 pontos do líder Botafogo, sonha em buscá-lo, mas o resultado foi melhor que o desempenho, né, Elton? Edu, eu acho que se a gente for olhar o que o Palmeiras pode apresentar de potencial, acabou sendo sim um desempenho abaixo, né? O técnico Abel Ferreira colocou uma formação que o torcedor já está acostumado, mas com a ausência do Rafael Veiga. Rafael Veiga, pelas informações, né, vem de uma virose, não estava 100%, acabou entrando no segundo tempo, e a opção do Abel foi colocar o Mike de novo, né, numa segunda linha pelo lado direito, e o Flaco Lopes como um segundo atacante, né? A gente viu o Palmeiras jogar muitas vezes com uma linha de 3 na defesa, porque o Marcos Rocha funcionou praticamente como um zagueiro pela direita, o Piquerez como ponta pela esquerda, o Arthur não jogou muito como ponta, jogou um pouco mais por dentro, ali junto com o Flaco Lopes e o Rony. Tentou no primeiro tempo de todas as formas, não funcionou, o Abel ainda voltou para o segundo tempo, né, com essa formação, depois começou a mexer. Aí ele colocou o Veiga no lugar do Flaco Lopes, levou o Arthur, né, para o lado direito, onde ele se sente mais confortável. O Palmeiras ainda com muito volume, não conseguia entrar na área. A gente está vendo aí a quantidade de finalizações do Palmeiras de fora da área ou de jogadas pelo alto, né? Depois, a entrada do Veiga foi junto com o Kevin, né, no lugar do Marcos Rocha. Com isso, o Mike passou a jogar mais como lateral. O time passou a ter 2 pontas nativos, com o Rafael Veiga funcionando como um articulador e o Rony como referência. O Elton. Depois teve a entrada do Hendrick. Fala aí. Não, só um momento importante para a gente pontuar, né, que o Rafael Guzzo foi expulso numa sequência de 2 faltas seguidas ali, 2 amarelos. O jogador do Goiás foi expulso, o Palmeiras com 1 a mais em campo e aí acabou se aproveitando só no final. Ainda correu um sério risco ali de levar um gol. Nessa bola o Everton sai muito bem e aí teve um gol anulado também do time esmeraldino, Elton. Exatamente. Chegando nesse ponto, né, de ter um jogador a mais, entrou o Breno Lopes no lugar do Zé Rafael. O Breno Lopes entrou ali aberto pelo lado direito, o Hendrick passou a jogar um pouco mais por dentro, muito volume, né, do Palmeiras na reta final. O Breno Lopes perdeu algumas chances importantes, tomou algumas decisões precipitadas que fizeram com que o torcedor, né, pegasse no pé dele, e na reta final, aí nos acréscimos, ele conseguiu fazer o gol da vitória e desabafou, né? A gente está vendo aí já a reta final do jogo e como o Gustavo Gomes se transformou num atacante, né? Na reta final, o Palmeiras virou realmente a chave e o Gustavo Gomes virou um atacante e estava, inclusive, né, nos lances finais, e esse lance que a gente está vendo, o lance depois do Richard Rios tentar a finalização, a bola sobra para o Breno Lopes, que acaba fazendo o gol já no finalzinho do jogo, e aí o desabafo dele, né, que a gente está vendo, ele comemora, mas também sai pedindo para a torcida gritar, colocando a mão na orelha. O Everton ainda foi segurar ele ali, né, que ele estava bem, aí a gente está vendo a imagem, né, estava bem agitado, mas sim, Edu, foi um resultado muito melhor do que o desempenho do Palmeiras. Posse de bola, 67% do Palmeiras, 33% do Goiás. Chutes 18-8, no alvo 6-3, cruzamentos 42 cruzamentos do Palmeiras, 8 do Goiás, ações na área rival 27-12. Então o Palmeiras atacou mais e conseguiu a vitória no finalzinho. E vamos lá com o Vinícius Nicoletti para o Allianz Parque, contato ao vivo, pedir licença aqui para o Elton Serra. Deste lado aqui o Vinícius, para a gente falar até do herói Breno Lopes, né? Porque ele erra alguns lances, é vaiado. No final, todos os jogadores vão abraçá-lo, né? Numa manifestação de que o grupo está fechado. Tudo bem, Vinícius? Como foi a reação da torcida com esse gol aí que dá esperança de título ainda? Boa noite. Fala, Edu, boa noite para você, boa noite, Elton, fã de esportes. Pois é, a vitória do Palmeiras aos 51 do segundo tempo e com essa polêmica aí, porque o Breno Lopes fez o gol e saiu desabafando depois de marcar o gol da vitória do Palmeiras contra o Goiás. Ele tinha perdido 2 pouquinho antes, ele foi fazer um cruzamento, cruzou errado, aí depois na sequência ele deu um chute errado, até o torcedor
comum que estava do lado de cá, ficou na bronca com o Breno Lopes, o estádio inteiro e mais a torcida organizada. Então, quando ele fez o gol, saiu desabafando, saiu apontando para a torcida organizada. Os jogadores do Palmeiras tentaram segurar ele nesse momento, mas ao final do jogo, todos os jogadores do Palmeiras entraram em campo para abraçar o Breno Lopes, para passar esse apoio, inclusive o técnico Abel Ferreira, que depois foi até a torcida organizada e pediu tranquilidade para a torcida, meio que pedindo desculpa pela atitude do Breno Lopes. Mas a questão é que a torcida ficou na bronca. A gente lembra aqui do Luiz Adriano, que saiu do Palmeiras, deixou o Palmeiras porque entrou nesse atrito com a torcida, e a torcida saiu também reclamando bastante dessa atitude do Breno Lopes, que é um ídolo porque fez o gol do título da Libertadores em 2020 contra o Santos, mas agora acho que a paciência da torcida se esgotou. Deu a vitória ao Palmeiras, mas vamos ver como é que vai ser na sequência depois desse resultado e depois dessa atitude do atacante do Palmeiras. Como destacou o Elton aí, o Palmeiras teve muita dificuldade durante a partida para criar, para ter chances de gol. Mais uma vez entrou com o Arthur jogando pelo lado esquerdo e o Mike fazendo a função na ponta direita, um lateral improvisado de atacante. Então o Palmeiras teve dificuldade. O Flaco Lopes começou jogando com o Rafael Veiga no banco de reservas, porque estava desgastado da seleção brasileira, não porque atuou, mas pelos treinamentos. Então começou no banco de reservas, entrou só no segundo tempo, e o Palmeiras só conseguiu essa vitória porque foi lá no abafa, foi lá na pressão, com o Gustavo Gomes na frente, com o Endrick entrando, com o Rony lá na frente, todo mundo lá no ataque, e a bola acabou sobrando para o Breno Lopes. Foi a 12ª vitória do Palmeiras, fica aquele alívio, porque o time segue na briga pelo Campeonato Brasileiro, mas esse alerta do desempenho do ataque, né? Vi de 2-0 consecutivo, um Campeonato Brasileiro e outro pela Libertadores contra o Deportivo Pereira, os 2 jogos sem o Dudu, e agora mais uma vez tendo dificuldade nessa criação do ataque. São 8 jogos sem perder, o Palmeiras de invencibilidade, e nesses 8 jogos, o jogo fora da curva, foi aquela partida contra o Deportivo Pereira, que o Palmeiras fez 4-0 e conseguiu a goleada. No mais, muita dificuldade, e fica esse alerta então para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, e na sequência tem semifinal da Libertadores contra o Boca, começando lá na La Bombonera. A gente segue por aqui, Edu, para acompanhar todo esse desfecho, como é que vai ser essa história do Breno Lopes, se ele vai se desculpar, se vai sair realmente na bronca com a torcida. A gente fica aqui na zona mista aguardando a saída dos jogadores, e daqui a pouquinho também tem a entrevista do técnico Abel Ferreira. Edu. Legal, Vinícius, a gente volta com você, mas só lembrando, né, nesse período de invencibilidade, e uma coisa boa é essa, e a torcida reconhece isso, o Palmeiras não toma gols, né? O Palmeiras não tá tomando gol novamente, passa ali o Everton sem tomar gol. Dessa vez ele trabalhou um pouquinho, né? Porque o Alisson e o Palácios entram bem no time do Goiás, e a gente viu ali a defesa, um contra-ataque que o Alisson acaba ganhando do Zé Rafael. Então, assim, a defesa que ninguém passa. Nesse ponto, o time tá legal, né, Vinícius? Exato, Edu. São 8 jogos sem levar gols. Hoje, realmente, o Everton trabalhou, teve até o gol anulado, né? Mas são 8 jogos, um recorde nessa gestão do técnico Abel Ferreira, né? 6 jogos ele tinha conseguido em 2021, agora já são 8 jogos, baliza 0. Então a defesa do Palmeiras muito sólida, muito consistente, mesmo hoje sofrendo algumas finalizações. O Goiás deu 8 chutes a gol contra 18 do Palmeiras, mas a defesa, mais uma vez, saiu sem sofrer gols e com o desfalque do Murilo, né? É bom lembrar, o Murilo estava suspenso, o Luan assumiu a função ali na defesa. No finalzinho, o Gustavo Gomes abandonou e foi lá para o ataque para tentar a vitória, mas é mais um ponto positivo, sim. A defesa do Palmeiras chega a 8 jogos sem sofrer gols. Vamos ver como é que vai ser esse desempenho do ataque, né? Essa é a grande preocupação da torcida. O Abel Ferreira vai tentando ajustar o time, agora sim o Dudu. Edu. Obrigado, Vinícius. A qualquer momento a gente volta contigo. A prioridade é sua com a saída dos jogadores e também a palavra dos treinadores. Quem sabe Abel Ferreira falando aqui já no Sport Center. Agora, vamos falar de Breno Lopes. Põe na tela números do atacante. Foi o herói no Maracanã contra o Santos naquela final de Libertadores e agora resolve na partida contra o Goiás. 2 minutos, 7 ações com bola. Ações na área rival, 3. 2 chutes, sendo 1 no alvo. Ele fez o gol da vitória contra o Goiás. E aí, emociona?
vitórias garantidas com o Breno Lopes saindo do banco. Foi aquela final no Maracanã contra o Santos em 2020 e agora 23ª rodada do Brasileirão 2023, reduzindo a diferença para o líder Botafogo para 7 pontos. Botafogo vai a campo amanhã contra o Atlético Mineiro. Eu acho que vai ficar tudo bem, Elton, porque a forma como os jogadores vão em direção ao Breno Lopes, o Abel Ferreira também, é tipo, estamos juntos, você é importante aqui para o grupo. Fale-me sobre esse momento, mais uma vez, de talismã do Breno Lopes. Foram 8 minutos, Edu, entre a entrada do Breno Lopes e o gol. E nesses 8 minutos, a gente viu, né, essa montanha-russa de emoções, né, que viveu o jogador dentro de campo, né, perdendo algumas oportunidades, tomando algumas decisões precipitadas e fazendo o gol da vitória. Ele entrou para tentar jogar ali aberto pelo lado direito e, como eu falei, né, trouxe o Endrick. O Endrick, quando entrou como ponta. Entrou, de fato, fazendo a função do Arthur, jogando aberto pelo lado direito. Não funcionou. Talvez o Abel quisesse abrir mais o campo, tentar abrir mais a defesa do Goiás, fazer com que o Endrick jogasse no 1 contra 1. Não funcionou. E aí ele colocou o Breno Lopes, já ali a 2 minutos, né, de terminar o tempo regulamentar. Ele entrou aos 43 do segundo tempo e fez o gol aos 51. Né? Então, acabou sendo um momento onde ele participou mais jogando pelo lado, mas fez o gol ali, depois de um bate-rebate, entrando na área para poder finalizar. Acredito que vai ficar tudo bem. Não é a primeira vez que isso acontece, não só no Palmeiras, mas no futebol. Eu acho que essa questão do Abel, e acredito, inclusive, Edu, a coletiva não começou, imagino que ele vai tocar no assunto, imagino que ele vai citar isso, inclusive, né, dessa relação de sinergia que a torcida tem com o time, e muitas vezes o jogador que está sendo criticado, no calor do momento, acaba desabafando contra o torcedor. Mas acho que não há intenção nenhuma, né, do Breno Lopes generalizar tudo isso e achar que o torcedor está contra ele. É uma manifestação de dentro do estádio de uma torcida que está impaciente, com o gol não saindo e algumas decisões que são precipitadas e que acontecem normalmente dentro do jogo. O jogador tem que tomar milhares de decisões em 90 minutos. Ele, em 8, né, teve que tomar decisões importantes, porque era um momento do jogo onde o Palmeiras estava pressionando, com um jogador a mais, tentando o gol da vitória. Conseguiu. Vamos ver agora de cabeça fria, né, como todos vão reagir a esse momento, porque no fim das contas, o Palmeiras sai de campo com 3 pontos. Essa questão é importante para o Palmeiras resolver, especialmente, claro, olhando o Campeonato Brasileiro, o torcedor ainda sonha com o título, seria o bicampeonato consecutivo, mas em especial também na Libertadores, né? Como o Vinícius lembrou, tem o duelo com o Boca Juniors no meio da próxima semana, da outra semana, sem ser essa próxima a outra. E com o Rafael Veiga, o time melhora no segundo tempo, né, Elton? Sintomas gripais, virose, não estava 100%, mas ele entra e parece que estava bem, porque ele entra com velocidade, ele dá um gás para o time que estava faltando no primeiro tempo, né? O Veiga, os problemas continuam, mas o Veiga é fundamental nesse time, né? E assim, o entendimento dele do sistema, né, do jogo, jogador que entrou ali para fazer a função de armador como ele está acostumado, mas busca uma triangulação pelo lado direito, né, com o Mike e com o Endrick, depois com o Breno Lopes, cai pela esquerda para ajudar o Piquerez também no apoio, por dentro, né, com o Rony. É o jogador que já tem a leitura e ele, claro, né, faz esse mapeamento, entre aspas, no banco de reservas e entra em campo sabendo o que fazer. O Goiás fez um jogo defensivo, e aí trazendo o lado do Goiás, né, um jogo defensivo digno, era o que dava para fazer. Foi um time que se fechou em 2 linhas de 4, deixou lá na frente o João Magno, né, que era o centroavante grandalhão, para tentar ali no jogo aéreo fazer a equipe pelo menos incomodar a defesa do Palmeiras. O Alano sendo um jogador pelo lado direito para puxar o contra-ataque, o Anderson Oliveira pela esquerda, mas fechando muito mais as subidas do Mike. Mas tem uma hora que não consegue suportar, né? O Palmeiras tentou balançar a bola de um lado para o outro para abrir essa defesa e conseguiu só nos acréscimos. Graças também, claro, quando entra o Rafael Veiga em campo, o adversário começa a se preocupar, né? Tentar fechar o espaço por dentro e muitas vezes deixa os lados expostos. Eu imagino que o Abel queria isso também, né? Tanto que mudou o ponta 4 vezes, né? Começou com o Mike, depois foi o Endrick, jogou por ali o Arthur e terminou com o Breno Lopes. Então ele tentou realmente abrir o campo para tentar
entrar com mais jogadores dentro da área e a bola chegar. Aconteceu só nos acréscimos, mas aconteceu.